boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está assistindo. Imagine se você pudesse assumir o controle da sua vida. Se você pudesse ser o protagonista da sua história. Já pensou como é que seria a sua vida? Pois é, hoje eu vou estar falando sobre esse assunto com Ivan Marinho, o nosso Head Trainer da Mutase Sergipe. E nós estaremos aqui batendo esse papo sobre esse assunto tão relevante. Às vezes a gente acredita que nós temos o controle da nossa vida. Às vezes nós acreditamos que os nossos comportamentos são mantidos, idealizados por nós, pelo nosso racional. Porém, muitas vezes caminhamos em direção aonde não queremos chegar. Caminhamos em direção aonde queremos estar longe. E por que será que isso acontece? Por que será que muitas vezes nós acabamos por nos afastar daquilo que desejamos? Por que nós vivemos no piloto automático? Essas e outras perguntas que nós vamos procurar responder aqui, junto com o Ivan. Bom, boa noite a todos, eu sou Ivan Marinho, como o Roberto acabou de falar. Eu sou Head Trainer da Mutase, representante aqui em Sergipe, especificamente em Aracaju. Eu sou pai de 3 filhos, sou casado, sou apaixonado por desenvolvimento humano, essa coisa que me fisgou há quase 9 anos e que eu agradeço que isso aconteceu na minha vida. Sou um cara que gosta de rir, cara, gosta de brincar, gosta de me divertir e gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso em tudo que eu me proponho a fazer. Então eu estudo brincando, eu estudo me divertindo, eu ensino brincando, eu ensino me divertindo e esse sou eu, né? E, tirando os termos técnicos, esse sou eu, né? Sou eu. Que bom, né? Que bom que a gente pode colocar essa pitada de humor dentro daquilo que a gente faz. É até algo salutar dentro da programação neurolinguística, que aí faz com que a gente tenha a emoção, e a emoção ela nos ajuda a fixar e aprender ainda mais qualquer conteúdo, né? E trazendo a conversa aqui, Ivan, para o tema da nossa live, a minha primeira pergunta que eu quero fazer a você é assim: é possível a pessoa não estar no controle da vida dela? Cara, eu acho que antes de eu responder, a maioria das pessoas aqui se responderam, né? Algumas tendo essa consciência e algumas não. Mas veja, não importa qual seja o resultado que você tem hoje. É você que está no controle. É você que está no controle. De forma consciente ou inconsciente, é você que está no controle. Mesmo quando elas Todos resultados dela, Ivan, de repente alguém pode perguntar: mas eu estou querendo atingir tanto o objetivo e não estou conseguindo. Eu estou no controle da minha vida mesmo assim? Cara, a questão é que você está no controle de forma descontrolada, né? Pode parecer confuso, mas entenda. Eu vou retribuir com uma pergunta para todo mundo que está aqui. Quem cria as coisas na sua vida? Ponto. Logo, você é responsável por tudo que está acontecendo hoje. Né? E aí é onde a gente está na hora da gente separar os meninos dos adultos, separar as crianças dos adultos. Então, durante essa live, eu peço até licença, Roberto, para dizer que nós vamos mexer um pouquinho com o ego. Tá? Então, talvez você perceba isso e não foge. Tá? Talvez é uma grande oportunidade de resolver isso. O ego vai querer o tempo inteiro proteger esse falso eu seu. Ou que sabe tudo, ou que não dá para fazer, o que você está falando é tolice, é impossível que isso aconteça. Isso é o teu ego querendo proteger o seu falso eu. Quando isso acontecer, continua. Se isso acontecer, compartilha a live. Compartilha. Deu vontade, não sai. Compartilha a live. Faz isso. Então, peça essa licença. Nós vamos mexer um pouquinho com esse ego. A casa é sua. Ivan, e como que eu posso identificar se eu estou ou não no controle da minha vida? Quais são os comportamentos, algumas atitudes? Como é que você poderia dizer para as pessoas que estão aí, se elas quiserem descobrir em que fase da vida elas estão? Cara, eu gosto de começar abrindo, né, isso para as pessoas. Você só pode mudar algo, estruturar algo, né, dominar algo, conduzir algo que você conhece. Você não pode fazer isso com algo que você não conhece. Sim. Então, aqui eu abro um parêntese para a importância do autoconhecimento. Você precisa se conhecer para que isso engrene, para que isso funcione de maneira consciente para você.
Então, você não pode falar em protagonismo se você não conhece, não se conhece. Então, a balança pesa mais para um lado. Não existe o equilíbrio. Então, primeiro passo é conhecer a você mesmo. Você só pode dominar, você só pode controlar, conduzir aquilo que você conhece. Você só pode mudar o que você conhece. Então, o que é que eu tenho que fazer de cara? Me conhecer. Esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer. E, Ivan, mas sabe o que é que nós estamos em pandemia? Como que eu vou fazer para me conhecer desse período? Não pode sair para nada, não pode ter evento nenhum. Cara, aqui vem um padrão que vai contra o protagonismo. É o padrão de vitimismo. Sim. Não é que você não tem como fazer. Talvez você não queira fazer. No fundo, você não quer. E tá tudo bem. Se for algo consciente seu, você chegar e dizer assim, Roberto, eu não quero fazer, cara. Não quero. Eu sei como é que tá a minha vida hoje. Eu sei como é que eu tô, mas eu não quero fazer. Só eu que não quero. Aí eu te respeito. Porque você tá tomando uma decisão de adulto. Eu que não quero. Agora, você falar que você quer, mas que não tem meios, sempre existem meios. Essa é questão de prioridade. É uma questão de prioridade. As coisas online estão acontecendo. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é me conhecer. Não se muda o que não se conhece. Quero melhorar, quero conduzir, quero guiar. Eu preciso conhecer. Primeiro passo, autoconhecimento. Você precisa saber o que é que você está dominando, o que é que você quer controlar. Né? E para isso, vem a importância da maestria emocional junto a isso. Uhum. Perceba, as pessoas elas não simplesmente fracassam, elas desistem. Sim. E por que elas desistem? Porque elas criam na cabeça dela algo que ela almeja, um objetivo, e acha que vai ser um caminho reto daqui para lá. E que nada vai acontecer no seu caminho. Isso. E aqui eu já vou desromantizar o autoconhecimento. Tá? As coisas vão acontecer, você vai ter o que algumas pessoas chamam de problemas, outros empecilhos, não sei qual o nome que você dá para isso. Mas as coisas vão acontecer. Uhum. Nada vai sair do jeitinho que você planejou. E aí é onde está o nosso superpoder, Roberto. O poder de fazer reajustes na rota. Isso. Esse é um poder que nós temos. Só que para isso você precisa ter musculatura emocional. E a maioria das pessoas não desenvolveram isso. É como você ir para uma academia. Se você vai no seu primeiro dia para a academia, lá tem os bombados, os marombados, os caras que treinam há anos. E o cara está do seu lado pegando 500 quilos. Se tu for pegar 500 quilos, tu vai levantar? Não vai. É seu primeiro dia lá. E a maestria emocional, a inteligência emocional é uma musculatura. Sim. Você precisa trabalhar e desenvolver isso. Então, quando a pessoa chega no primeiro problema, que ela desiste, o que ela não tem é musculatura emocional. Se ela tivesse essa maestria emocional, ela saberia como fazer para reajustar a rota para seguir no seu percurso. E esse é o grande diferencial da inteligência emocional. Então, as pessoas não fracassam, elas desistem. E por conta dessa desistência, vira-se o fracasso. Então, se eu tenho essa musculatura e eu percebo como que eu ajo em determinadas formas, determinados meios, eu consigo fazer esse reajuste. Então, o segundo ponto é trabalhar essa musculatura. Cara, disciplina para estudar e coragem para aplicar. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. Sabe? Você vai dar o seu melhor no seminário que vai ter nesse final de semana que vem. Eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor. Mas você não vai poder fazer pelas pessoas que vão estar do outro lado. Exatamente. Eu tenho certeza que você vai entregar o seu melhor lá. Eu conheço você e sei do que você faz. Mas vai ter gente. Eu tô dizendo para quem tá aqui agora, vai ter gente que só vai passar, cara. Só vai passar. E como é que você sabe disso, Ivan? É padrão. É. E é importante o que você está falando, Ivan, porque assim, tudo na vida, em todas as áreas que nós convivemos, vivemos, seja ela o que você seja professor, dentista, médico, empresário, e eu acho que o que você está trazendo para nós é um conceito de resiliência. Ou seja, essa musculatura emocional que você tanto está nos trazendo e que de fato é um dos pilares que eu preciso para buscar o que eu quero, é o fato de eu ter a resiliência, que é a capacidade de eu receber os reveses da vida e me manter de pé. Né? Perfeito. E é exatamente isso que muita gente pode se perguntar aqui. Como que eu adquiro? O que eu posso fazer para ter um pouco mais dessa musculatura, para poder me desenvolver um pouco mais? O que é que eu preciso enxergar, ou fazer, ou ter? Como é que seria isso, Ivan? Cara, nós temos diversos caminhos. Um caminho, talvez
que considerado por mim é a modelagem, né? Eu começo a perceber como que as pessoas que passaram por aquilo, como que elas fizeram aquilo. E alguns vão caber, né? Dentro da musculatura que eu tenho. Outros vão parecer impossível, né? Vai parecer difícil demais. E quando isso acontecer, entenda, o que é difícil se desenvolve. Exato. Você desenvolve porque as coisas difíceis começam a aparecer. E você começa a se desenvolver. Então, é um livro que você lê. É um curso que você faz. É um treinamento que você faz. Cara, não existe conhecimento jogado fora. Eu acredito muito nisso. No conhecimento, nunca. Ivan, nunca. O chatista de plantão. Sim, nunca. Conhecimento nunca é demais. Não conheço ninguém que se arrependeu de ter conhecido, de ter aprendido algo. Sabe? E veja, se tem uma coisa que ninguém pode te impedir, é de aprender. Ninguém pode te impedir de aprender. Isso é algo que só você pode fazer com você mesmo. Sabe? E ainda assim, quantas vezes a gente aprende algo mesmo sem querer? Sabe? As coisas que acontecem, a vida dá feedback pra gente o tempo inteiro. O tempo inteiro a vida tá dando feedback pra gente. Resultados. Pare e observa. E isso. Os nossos resultados acabam sendo o feedback que a vida nos dá. E aí esse resultado, ele pode ser o esperado ou ele pode ser o não esperado. E mesmo assim eu tenho ganhos. Isso. Eu aprendo do mesmo jeito. Exatamente. Então ninguém, absolutamente ninguém pode te impedir de aprender. E talvez esse seja mais um dos seus grandes poderes. Entender isso. Né? Talvez eu já escutei muitas pessoas falarem que ninguém pode te impedir de alcançar o que você quer. Talvez existam pessoas que possam te impedir. Mas de aprender, não. Talvez, quem que pode me impedir, Ivan? Quem não quer te ensinar. E aí você não aprende, e aí você não avança. Mas você pode aprender de outras formas. Não só existe um meio. Eu acho que um grande ponto para essa virada, né, seja algo que você falou até no seu vídeo de convite, é o automático, a alienação. Isso. Então, se tem algo que pode impedir as pessoas de avançarem, é essa alienação. Isso. Sabe? Pessoas que não pensam por si são pessoas que estão fadadas à alienação e, consequentemente, a viver o que as pessoas querem que ela viva. Ó, você vai chegar até onde eu quero que você vá. Daqui para mais, não. É aqui. Sabe? E, cara, eu estou dizendo isso porque eu vejo isso em todos os ramos. Sabe? Todos os ramos. Todos os ramos existem isso. E isso é o que me incomoda. Então, se você é alguém que quer falar em protagonismo, ser dono da sua própria história, guiar a sua própria vida, cara, a alienação não é o caminho. Se tem algo que pode lhe afundar muito nesse processo, é a alienação. É verdade. Ó, lembrando que quem quiser fazer pergunta aí pro Ivan, tá? Coloca aí no pontozinho de interrogação, vai compartilhando a live, que a gente ainda tem muita coisa bacana para a gente falar aqui. Eu costumo dizer, Ivan, que a pior coisa que existe para nós, seres humanos, é a gente ser refém de algo que a gente não tem conhecimento. E até mesmo você falou aí, né? Eu só consigo mudar algo. O primeiro passo, eu preciso identificar isso e eu preciso aceitar isso. Porque a partir do momento que eu aceito, o problema deixa de estar no outro, né? A gente vê, principalmente em muitos relacionamentos, principalmente nós, quando vamos captar as pessoas para trazer para os nossos treinamentos, a gente fala dos nossos treinamentos e aí a pessoa diz assim para a gente, é até engraçado às vezes. Olha, esse treinamento aí era ideal para o meu marido. Para fulano. É meu irmão, ou seja, nunca é ela, né? Ou seja, nunca está aqui dentro. E aí, complementando o que o Ivan falou, ou seja, eu não posso mudar o outro, mas quem sabe, se eu mudar a mim mesmo, eu posso tocar o coração do outro e ele mudar também, ou não. Mas também tá tudo certo, não é isso, Ivan? Perfeito, perfeito. É isso. É isso. E isso é interessante quando se fala em protagonismo. Né? Você falar muito sobre colocar as coisas, a responsabilidade nas outras pessoas. E isso vem muito de uma balança de protagonismo versus vitimismo. E eles andam muito próximos. E você se pega, se você não ter essa consciência, você se pega praticando vitimismo, achando que está sendo um protagonista. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cara, eu não conheço vítima que venceu. Uhum. Eu não conheço. Eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Só que tem um porém. Por exemplo, eu particularmente, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu comecei a entender a importância disso.
de vitimismo, e começou a me incomodar pessoas vítimas que estavam à minha volta. Então aquela pessoa ficava o tempo inteiro falando só coisa negativa da vida. Isso começou a me incomodar. E eu precisei ter um equilíbrio, um balanço para isso. Veja, quem tem um recurso sou eu. Falava para mim, quem tem um recurso sou eu, não é a pessoa. Só que isso me fazia reforçar um padrão para a vítima. Porque entenda, a vítima ela só é vítima porque ela tem plateia. Tem alguém que para, que escuta e às vezes até concorda com o que ela está sentindo. Apoia, reforça. Né? Apoia, reforça esse padrão. Então, de certa forma, quando eu me via cercado por vítimas, de alguma maneira eu representava a visão de mundo daquelas pessoas. Reforçando, parando. Não é que você vai deixar de ouvir as pessoas. Mas veja, quando você faz isso com uma pessoa que está naquele momento em um padrão de vitimismo, você está ajudando ela. Tá É o que você está fazendo naquela hora. Né, digamos assim. Muitas vezes até deixando de lado aquilo que você se propõe como um ser humano. Perfeito. Em missão, né? Perfeito, perfeito. Tu quer ver uma coisa? Criança. Acho que todo mundo aqui tem, ou tem uma criança, ou tem uma criança próxima, ou tem um sobrinho, ou um afilhado, seja lá quem for. Tu já viu uma criança quando cai num parquinho? Se ninguém estiver vendo e ninguém dá atenção, ela levanta, limpa o joelhinho, ó, parte, vai-se embora, voltar a brincar. Manda o pai, a mãe ou quem estiver perto, e o que é que aconteceu? E vem correndo, a criança chora. Por que ela faz isso? Porque ela tem uma plateia. Naquele momento que nós damos para ela, é uma plateia. E assim acontece com os adultos. Exato. As coisas acontecem na nossa vida e aí a gente procura quem ouvir. Se eu não tenho para quem falar aquilo ali, né? Se eu não tenho, eu preciso agir de maneira diferente. E aí você ajuda aquela pessoa a romper aquele padrão. Então, cara, é muito delicada essa questão do protagonismo com o vitimismo. E vai acontecer. Sabe? Eu escolhi excluir pessoas vitimistas da minha vida. E fiz isso com pessoas muito próximas. Né? E isso foi bom, porque cresceu eu e cresceram essas pessoas. Sim. Isso foi bom. As pessoas vão passar, e eu vejo muita gente preocupada com isso, Roberto. Sabe o que é? Então quer dizer que para eu ser protagonista, eu preciso ser egoísta. Eu preciso esquecer as pessoas, eu preciso ser soberbo, e não tem nada a ver com isso. As pessoas vão falar isso para você, já vou logo te avisando. Que você ficou metido, que você ficou egoísta. Mas veja, isso é um padrão das pessoas. Não, se você estiver fazendo bem, elas vão te criticar. Se você fizer mal, vão te criticar do mesmo jeito, porque é padrão das pessoas, é um problema delas, não é um problema seu. Sabe? Então, não importa o que você faça, elas vão arrumar um jeito de criticar você. Isso vai acontecer. Então, a decisão sua é saber quem você quer à sua volta. Sabe o que é? Porque se eu abandonar, eu vou ficar sem amigo, eu vou ficar sem ter com quem sair. Cara, olha para sua infância. Você tinha amigos no seu jardim de infância e que a maioria deles você nem sabe quem é hoje mais. Sabe nem onde é que anda. Isso aconteceu na sua adolescência, aconteceu agora na sua vida adulta. Existe um filtro natural das coisas. Então, veja, pessoas vão para outras virem. Eu acredito muito que o universo coloca pessoas e tiram pessoas da nossa vida por um propósito maior. O mesmo propósito pelo qual ela veio, ela vai. Sabe, isso não tem a ver com usar pessoas, tem a ver que você contribuiu com ela e ela contribuiu com você. São dois movimentos, dar e receber. As pessoas não ficam só onde elas dão, elas precisam receber algo em troca. Então, se as pessoas ficaram com você por muito tempo, é porque você deu algo para elas. Pode botar isso na sua cabeça. Engraçado que você falando aí sobre algumas pessoas se vão e outras chegam, e eu lembrei exatamente do conceito da mutase, né? A mutase, ela é esse formato onde ela vai se refazendo dentro daquela situação e ela se reinventa, acontece. E isso que você está falando é mutase. Porque, assim, todos nós passamos por esses ciclos. E esses ciclos é o que faz hoje a gente se conectar a outros ciclos e esses outros ciclos nos ensinam. E assim, eu tenho que estar aberto a deixar de lado aquilo que não me serve mais para abrir espaço para aquelas outras coisas que eu preciso aprender. E é engraçado, Perfeito. Você falando isso, eu lembrei também de um cara que ele chama-se André Diamant. Depois vocês podem até procurar ele aí no Instagram. E ele tem uns pensamentos muito controversos, ele gosta de instigar as pessoas e ele fala, certo? Que o que falta para o brasileiro é um pouco de egoísmo. Porque muitas vezes o brasileiro ele quer ajudar o outro, mas ele não se ajuda.
Porque Perfeito. eu quero ajudar o próximo, mas eu não estou cuidando de mim. Então, como que eu vou ajudar outra pessoa se eu não consigo nem cuidar de mim mesmo? Se minha vida é desorganizada, se eu tenho um desequilíbrio emocional, e aí eu tô, de repente, me pego dando um conselho, querendo ajudar mais a vida do outro, mas eu não cuido de mim. Ou seja, eu tô querendo ser o protagonista aí da vida do Da outro. história do outro. Isso. E eu não sou o protagonista da minha vida, da minha história, do meu filme, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Né? É uma falta de é uma ausência de responsabilidade com a própria vida. Né? Existe nesse padrão em específico uma ausência de responsabilidade para comigo mesmo. Né? Eu me preocupo mais com o outro do que comigo. E talvez isso aconteça porque as pessoas querem fugir da própria realidade. Né? É Eu atendo pessoas que dizem que sabe o que é que eu tenho dormido muito o meu dia inteiro. Talvez porque você não quer ver a vida, perdão da palavra, merda que você está levando. isso. Então é melhor você dormir do que você estar acordado em uma realidade que te incomoda. E o que é mais engraçado, né? Engraçado é um termo até irônico de usar aqui. É que as pessoas estão sentindo isso, percebem essa dor e continuam nela. Sim. Né? Eu percebo muito, principalmente nesse período, né? Que tem. Cara, não tem para onde correr. As pessoas falam, ah, mas o Big Brother, porque, cara, são milhões de pessoas tendo acesso àquilo ali. E tem pautas relevantes. Tem. Então, não, por exemplo, eu vi um vídeo hoje no meu Instagram em que o cara foi xingado de meio mundo de coisas e uma palavra ofendeu ele, que era covarde. E ele chorou horrores, porque eu não sou covarde. Cara, o cara não consegue perceber. O cara xingou ele de trilhões de palavrões, mas o covarde, por que isso acontece? Né? O cara, porque eu trato tudo lá fora, comigo eu resolvo tudo na mão. O que é que está por trás da arrogância? A covardia. Na verdade, a pessoa é covarde e usa aquela casca para que as pessoas não cheguem Isso. no ponto dela. Para que não Então, aprofundem. quando aquilo mexeu com ele, e ali falta a musculatura emocional, né? Provavelmente, algumas pessoas que estão nessa live, se tivesse acesso àquilo ali e machucou, diria, opa, se isso me machucou, tem algo aqui. Isso. Se isso mexeu comigo, tem algo aqui para ser olhado. Então, a falta dessa musculatura emocional fez com que ele agisse de maneira errada. Né? Então, eu quero ir mais para cima, porque eu não sou isso. Aí começa no processo da negação que você falou há pouco. Isso. Até evoluir para o processo da aceitação e da transformação. Então, cara, não tem para onde correr. Tudo. Entenda uma coisa, a sua vida hoje é reflexo da sua maestria emocional. Exatamente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E um... Ah, sabe o que é? Que eu sou 100% razão e eu sou sucesso. Deve ser sucesso, talvez financeiro. Como é que são seus relacionamentos? Marido e mulher, pai e filho. Como que funciona? Tudo é um equilíbrio. Ah, mas eu sou 100% razão, ou sou 100% emoção, Roberto. Ah, então provavelmente você é alguém que tem relacionamentos maravilhosos. Mas como que está a sua vida financeira hoje? A dificuldade em crescer no trabalho. Sabe? Então, é necessário esse equilíbrio. Então, não sei onde está a sua vida hoje. Sinceramente, eu não sei. Mas eu tenho uma absoluta certeza e posso afirmar que está intimamente ligado ao seu nível de inteligência emocional, ao seu nível de musculatura. Não tem para onde correr. Ah, e por que os caras ficam falando aí, os coach, que não sei o quê? Cara, veja, tem cabeleireiro ruim, não tem cabeleireiro ruim? E tem cabeleireiro bom. Tem manicure boa e tem manicure ruim. Cara, tem cantor bom e tem cantor ruim que faz sucesso. Isso. Cara, tem gente boa e ruim em todos os cantos. Sabe? Cabe a você. E essa é a grandeza de não estar alienado. Porque se você está alienado, você segue algumas pessoas, né, que usam esse meio. Infelizmente. Mas não está na minha mão. Exatamente. Não está na minha mão resolver nem na sua. Está na vida de cada um, né? Na mão de cada um. E o interessante também, Ivan, que dentro desse protagonismo, e eu acho que para todos nós sermos protagonistas da nossa vida, nós temos que buscar ser exemplo, né? Então, assim, não tem como eu, de repente, querer estar educando o meu filho se eu não tenho aquela postura que eu cobro dele. Eu posso até fazer isso, né? Mas não sei até que ponto, se é que é sustentável esse detalhe. E quantos de nós, e aí eu estou falando por mim, né? E talvez pelas pessoas que estão nos assistindo, quantos de nós olhamos para os nossos líderes em algum momento da nossa vida e nós percebemos que o que ele nos cobrava não era o que ele de fato vivia. E isso, muitas vezes, faz com que... E aí é engraçado que se a gente for
buscar todo esse fio da meada, vai juntando todos os pontos que nós acabamos de conversar aqui. Porque assim, se eu cobro alguma coisa de você e eu não sou aquilo, então alguma coisa está por trás. Ou é uma insegurança, ou é um medo, ou é alguma coisa de eu ter que me impor por alguma coisa que não seja a minha intelectualidade, ou até mesmo o meu exemplo. Porque como que eu vou conversar, te aconselhar, se nem eu mesmo sou aquilo, né? Nem eu mesmo faço aquela situação, não é verdade? Cara, isso é engraçado o que você falou. Eu vou citar um exemplo. Recentemente eu vi uma pessoa que trabalha com área de desenvolvimento, né, pessoal, humano, e não cabe a me dar nomes, é só um exemplo para você ver o que acontece. Então, uma pessoa, dentro das suas palestras, dentro do que ela faz, ela usa métodos e ensina as pessoas a se reconectar com pai, com mãe, sabe? Uma questão de perdão, e aqui eu estou falando de pai para filho, né? Porque é o contrário, eu acredito que não é a ordem natural das coisas. Quando você pensa em perdoar o seu pai, você está olhando de cima para baixo e talvez a arrogância já esteja dessa posição. Mas a pessoa ensina para as pessoas o que é você buscar um filho, o que é você perdoar um pai, o que é você perdoar uma mãe, e a pessoa não fala com o filho. Uhum. A pessoa bloqueia o filho nas redes sociais. A pessoa, cara, veja, isso que você está falando é verdade. A questão é até onde e se é que é sustentável. Exato. Né? Até onde e se é que é sustentável. Eu acredito que nada nesse universo acontece por acaso e aqui nada fica sem resposta. Não. Sabe, Roberto? Nada, nada. Se parar para olhar hoje, eu sou reflexo de, no mínimo, 3 gerações anteriores. Talvez né? Eu vou usar a palavra pague, mas essa não seria a palavra. Talvez eu não pague por algo que eu faço aqui hoje. Mas alguém da minha árvore genealógica vai pagar lá na frente. Isso. Sabe? Eu vou interferir nessas gerações futuras. No mínimo 3 lá na frente. Então, uma hora a conta chega, cara. Uma hora a conta chega. E nesse caso em específico, ela não fecha. Ela não fecha. Esses ciclos, Ivan, é interessante porque, assim, eles em algum momento, novamente a gente volta para o conceito de mutase. Essa mutase vai acontecer e esses ciclos que hoje está aberto, nesse caso, nesse exemplo aí que você falou, uma hora ele vai se fechar. Por quê? Porque ele tem que se fechar. É uma ordem natural do universo. Natural. E aí, quando essa mutase acontecer e esse baque chegar, aí você vai ver o que é a transformação, porque em algum momento isso vai acontecer. Eu não vai acontecer. Uma lógica natural da vida. Você está entendendo? Uma lógica natural da vida é eu ter uma família harmoniosa. É óbvio que situações, e até se você for analisar no âmbito espiritual, existem forças para quem acredita que trabalha a todo momento, incessantemente, para quebrar essa ordem natural da vida, da família, da harmonia. E um dos fatores que essas forças mais atuam é na família. Porque a família é a base de tudo. Porém, em um momento essa conta fecha. E essa mutase se fecha. E quando ela abre o outro ciclo, ela vem muito mais forte. Porque, como você mesmo falou, em determinados momentos que ela vem para moldar. E aí eu vou falar uma palavra aqui que talvez não seja essa. O sofrimento, muitas vezes, ele vem para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso comportamento. E aqui eu não estou falando de moldar o caráter porque existe um mau caráter ou um bom caráter. Não, é você mudar aquilo que, de repente, esteja desalinhado com o seu eu verdadeiro. Com aquilo que você é em essência. Porque ninguém tem uma paz, ninguém é pleno se eu não consigo ter uma ordem natural. Se eu não consigo falar com a minha família, e aí você falou do perdão, né? E é interessante isso acontecer, porque eu preciso estar bem comigo e com os meus pares para que eu possa fluir. Porque como eu vou... Isso. Se existe algum empecilho me impedindo de ir mais além, não é verdade? E algo nas raízes, né? Então, é muito importante que resolva isso. E isso é importante. Isso que você falou é perfeito. Exatamente. Perfeito. Gente, muito legal. Quem tiver perguntas pode ir mandando. Ivan, e vamos supor que a pessoa ela identificou, né, alguns pontos que ela não está sendo protagonista da vida dela. E como que ela poderia começar
agora algumas dicas ou alguns comportamentos Pode. que ia ter para começar a assumir o controle da vida dela, mesmo que de maneira ainda tímida ou devagar, mas ela já toma aquela decisão de agora eu vou. Pode. Deixa eu só abrir um parênteses, que eu estou vendo alguns comentários aqui. E esse conteúdo em específico, eu gosto muito de conversar sobre ele, que eu gosto de falar sobre ele. Cara, isso aqui faz parte de um conteúdo em que as pessoas pagam para ter acesso. Isso. Sabe? Então, quem está aqui são pessoas que tomaram adesão. Cara, as coisas têm, sabe, Roberto? As coisas têm. Então, quando alguém diz assim para mim, cara, eu não trabalho autoconhecimento porque eu não tenho dinheiro. Cara, porque você não quer. Sim. Porque as coisas podem não ter de maneira organizada, né? Pode não estar de maneira organizada, mas as coisas existem aqui. As coisas existem. Então, facilmente esse conteúdo aqui se transformaria em 3 horas de aula que poderia ser cobrado R$ 500. Sim. 3 horas de aula, facilmente. E algumas pessoas estão, e outras decidiram entrar e sair, e outras decidiram por não vir. Cara, de verdade, do fundo do meu coração, eu só sinto muito. Só sinto muito. Mas voltando para as nossas dicas. Cara, não tem como. Primeiro ponto para você ser protagonista, perceba que nós vivemos hoje dentro de 2 esferas. Uma esfera maior, que são as coisas nas quais nós não temos o controle, e numa esfera bem pequena, que são as coisas nas quais nós temos controles. O protagonista, ele vive aqui, nessa esfera menor, que é onde eu tenho controle. Né? Existem muitas pessoas que têm a síndrome de Deus, gosta de brincar de Deus, que acha que pode mudar as pessoas, que pode mudar as coisas. Cara, ninguém pode fazer isso. Né? Isso é uma síndrome de Deus que algumas pessoas têm por aí. Eu digo isso durante os treinamentos. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Isso. Eu sou uma ferramenta, cara. Eu apresento para você um processo. Eu não te vendo um milagre, não te vendo eu te vendo um processo. E você vivencia aquele processo. E se você quiser, você dá a virada. Então, esse é o grande ponto. Focar no que você tem controle. Eu arrisco aqui agora, desafio as pessoas que estão aqui. Escolhe qualquer coisa que você tem como meta na sua vida hoje. E coloca de um lado as coisas... Escuta o que eu estou dizendo. Coloca de um lado as coisas que você não tem controle e que você está esperando que isso aconteça. Cara, eu tenho certeza absoluta que essa lista vai ser maior do que a que você vai fazer relacionada a esse mesmo objetivo e que você tem controle. Só que você está esperando que essa maior aconteça e que você não tem controle para você fazer a sua. Só que a ordem é inversa. Você precisa começar pelo que você tem controle. Né? E não existe. Cara, protagonista toma decisão, faz escolhas. Não tem outro caminho. A vítima, ela justifica, coloca a culpa no outro, o protagonista não. Ele vai e faz acontecer. Então entenda isso. Ah, sabe o que é, Roberto? É que eu não quero fazer o seu seminário do próximo final de semana porque eu não tenho dinheiro. Eu queria ajudar a matar a fome do mundo. É só dia 17, é passando esse final de semana. Dia 17, 18, isso. É. Isso, perfeito. 17, 18. Eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Sabe? Eu queria ajudar mais pessoas lá fora, mas eu não faço. Eu queria ajudar um mendigo por dia, mas eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Cara, eu vou dizer para você agora, não fico com raiva. E se quiser ficar também, não é soberba, mas eu não ligo. Eu quero é contribuir com você. Cara, você não faz o que você não quer. Pense em alguém que você ama muito da sua família aí. A pessoa que você mais ama na sua família. Se a vida dessa pessoa dependesse de você fazer, de você vivenciar esse seminário de inteligência emocional, você faria? Se a resposta for sim, é porque você não quer. O que você está dizendo para mim quando você diz que a resposta... Ah, sabe o que é que eu tenho um relatório para entregar do meu trabalho. Se você pensa em não fazer, nessa hora, pare e pense. Se a vida do meu filho dependesse desse relatório, eu faria? Se a sua resposta for sim, é porque você tem todos os recursos que precisam para executar aquilo ali. Você não faz porque você não quer. Assuma essa responsabilidade. Olha, eu não faço porque eu não quero mesmo. Tá tudo certo. Talvez... Porque é muito engraçado... Fala, Roberto. Fale a sua paz. É assim, quando eu vejo assim as pessoas... É porque assim, Ivan, quando eu vejo as pessoas equilibrarem as coisas pela balança do financeiro, né? A gente tem que realmente colocar tudo nessa balança. Se eu quero medir as coisas por essa balança, então tá tudo certo, então vamos medir tudo. Então, beleza, quanto vale, já que é esse o peso que nós temos que utilizar, quanto vale a sua vida? Quanto vale o equilíbrio emocional? O quanto vale você ter uma paz, tá entendendo? Para você trazer. Então, por exemplo, pense numa pessoa ansiosa. Então, assim, se você já passou, ou se alguém aqui já passou por um processo de ansiedade, sabe o quão é doloroso sentir aquele aperto do peito, aquela falta de ar, aquela sensação que parece que vai morrer, aquela síndrome do pânico. E deixa eu te perguntar, quanto vale você se livrar disso? Como é viver uma vida tranquila e em paz?
Então, o próprio seminário Perfeito. tem a possibilidade de te ajudar neste processo, de você ter um entendimento de como que aquilo funciona na sua vida e a partir daquele entendimento, daquela identificação, que talvez hoje você não tenha, você se livre, saia desse piloto automático e assuma o protagonismo desse seu problema. E a partir daí, você se libertar dele. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, Perfeito. principalmente quando você pega uma condição como nós estamos fazendo, e essa é uma condição de inauguração da Mutase, digamos assim, porque não se perdurará, né, por muito tempo. E essa condição, se você está aqui e não sabe do que nós estamos falando, de fato nós estamos falando de um treinamento, de um seminário de inteligência emocional que vai ocorrer dia 17 e 18 de abril. Ele vai ser online. E nós vamos estar trabalhando questões muito profundas, como questões de crenças limitantes, questão de enraizamento de alguns pontos, comportamentos que te impedem de chegar onde você deseja, alinhamento emocional, trabalhar essa neuroplasticidade da gente, questão da fisiologia emocional. Então, todos esses pontos vão ser trabalhados profundamente para que você consiga atingir pontos mais altos. E se você quiser saber mais detalhes sobre esse seminário, que vai acontecer dia 17 e 18 de abril, conversa com as nossas equipes nas suas regiões, ou então manda um direct aqui para nós no Instagram da Mutase, que a nossa equipe vai ter um prazer enorme em conversar com você. E eu garanto que o preço, por menos de um cafezinho, o valor de um cafezinho por dia, você vai ter a oportunidade de se transformar, de chegar num patamar, chegar, como o nosso Ivan já conhece, no próximo nível, né, Ivan? Próximo nível, conheço bem. É engraçado. Talvez a pergunta que a pessoa deve se fazer é que eu me faria. Né? Quem eu preciso ser para conseguir alcançar o que eu sonho? Essa é a pergunta. O que é que eu preciso fazer? Né? Eu brinco isso, eu falo isso dentro de casa, eu pratico isso todos os dias. Toda vez que eu vou fazer algo, eu tenho várias escolhas que eu posso fazer. O tempo inteiro nós estamos chamando escolha. E você entender isso, que você faz escolhas o tempo inteiro, é nunca mais culpar o outro. Nunca mais culpar o outro. E é aqui que a magia acontece, cara. Toda hora que eu chego, por exemplo, eu chego em casa cansado do trabalho. Quando eu ponho a mão no trinco da porta da minha casa, eu escolho quem sou o eu que vai entrar ali. Vai ser o cara que vai vir com tudo que ele trouxe do trabalho, toda a questão chata, de raiva, que vai passar pela família, que não vai olhar para eles, vai tomar um banho que vai deitar. Ou eu vou ser o pai que agora chegou a hora de eu dar os 30 minutos, 1 hora de atenção para o meu filho. Então eu vou tomar meu banho, eu vou voltar e vou brincar com ele. Cara, isso é uma escolha. Sabe? É como se existisse você e dentro de você existisse mais 100 de você. Então toda vez que você vai fazer algo, você escolhe qual é a minha versão que vai me ajudar a alcançar o que eu quero. E isso é uma escolha. Eu escolho naquela hora qual vai ser a minha versão que vai fazer aquilo. Né? Então, quando eu entro para um treinamento, eu escolho qual é a minha versão que vai treinar as pessoas, que vai aprender com elas. Isso é uma decisão que eu tenho e que eu faço. E que todo mundo faz. Sabe? Algumas pessoas conscientes e outras não. Cara, isso interfere direto no dia a dia. Não tem para onde correr. Não tem. A Anne está falando aqui, né? Fazer o que tem que ser feito e não o que gosta. E é verdade, assim, o Abílio Diniz, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: para você chegar no sucesso, muitas vezes você vai fazer coisas que você não quer, que muitas vezes são chatas, mas que são necessárias para você chegar. E é legal que tem uma forma de você encarar isso, né? Não é que você tem que fazer aquilo. Você quer fazer aquilo. Isso. Porque se você quer chegar aonde você quer chegar, então você quer fazer aquilo. Ou seja, eu não gosto de ir para academia, mas eu quero ter uma vida saudável, eu quero ser esbelto, eu quero ter músculos, né? Então, na realidade, você quer ir para academia. Não, Roberto, eu não quero ter músculo. Mas você tem que ir para academia. Então, você quer fazer aquele processo. É uma visão sutil, talvez até algumas pessoas não tenham entendido, mas é um significado que você dá para as suas ações no dia a dia que fazem todas as diferenças para o atingimento do teu sucesso.
O próprio Flávio Augusto, que é uma das pessoas que eu admiro muito, eu gosto muito da forma como o Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele encara as coisas, né? E ele fala que, às vezes, as pessoas perguntam para ele, você nasceu rico? Ele diz que sim. Assim, ele pegava ônibus, né, da periferia do Rio de Janeiro e ele fala, eu sempre fui rico, eu só não nasci com dinheiro, mas eu... Porque é assim, Ivan, às vezes as pessoas mensuram o que nós somos pelaquilo que nós temos. E sucesso é algo relativo, né? Nós estamos em... Talvez sucesso para algumas pessoas seja simplesmente conseguir viver bem com a família. Exato. Talvez esse seja o sucesso para alguma pessoa. Eu conheço pessoas que o sucesso para ela é ter uma casa, é ter um carro, sabe, é ter um emprego. Cara, sucesso é relativo, sabe? Assim como as pessoas. Falando isso, eu lembrei de uma amiga minha. Ela é caixa de banco. Ela é caixa de banco há 18 anos, certo? E ela já foi convidada para ser gerente da agência e gerente regional. E ela não quis ir. E eu falo para ela, menina, como é que tu recusa? Eu sou muito feliz sendo caixa. Eu chego 10 horas, abro meu carro, saio 4, acabou. Eu não vou ter problema de estar fechando a agência, se faltar dinheiro, não sei o quê. Isso aí, quem resolve é o meu gerente. Eu não quero, eu sou feliz assim. Então, muitas vezes, a gente julga outras pessoas, mede as outras pessoas pela nossa régua, né? Ou seja, uma empatia de poder entender a outra pessoa pelaquilo que ela é. Eu tenho muitas vezes a mania de entender as pessoas pelaquilo que eu sou. E aí eu quero que outras pessoas ajam como eu ajo, pense como eu penso, tenha comportamentos como iguais aos meus. E na realidade isso vai completamente diferente em outra mão do processo de evolução humana, porque eu evoluir é eu entender você por você e não entender você por mim. Perfeito. Não é verdade? Perfeito, é isso. É exatamente. E esse também é um dos nossos grandes poderes, é ser diferente, né? Então, veja, você pode criar qualquer coisa, as pessoas podem te copiar o que você faz, mas as pessoas não podem copiar o seu rosto, as pessoas não podem copiar o seu ser, né? E esse é o seu grande poder. Você é e você... Cara, é porque talvez as pessoas não parem para pensar nisso, e às vezes a gente fala isso em alguns treinamentos. Dentre mais de 7 bilhões, né, chegando a 8 bilhões de seres humanos, cara, ninguém é igual a ninguém. Consegue imaginar que tem 8 bilhões de pessoas e que uma digital não é igual ao outro? Isso. Cara, isso não acontece por acaso, sabe? E é nessa imperfeição que nos tornamos perfeitos. E é uma missão em cada um de nós, cara. E muitas vezes, e eu acho que a Mutase, né? E as pessoas que compõem a Mutase, hoje, elas foram escolhidas a dedo. São pessoas que nós fomos e chamamos, e você é uma delas. São pessoas que corroboram com a nossa mesma missão. E às vezes, você pode estar vendo essa live e você pare, olha assim para o lado e diga, eu não sei qual é a minha missão. Eu não tenho entendimento do que é a minha missão, porque, Roberto, minha vida ela é assim. Eu vou, trabalho, volto, estou aqui com meu marido, com minha filha, e a minha vida é isso. Mas deixa eu te falar, é impossível você ter vivido até hoje, sem já estar cumprindo, de certa forma, a sua missão. Talvez você não tenha consciência dela. É fato, pode ser. Eu passei muitos anos da minha vida sem ter consciência da minha missão. Mas também, quando eu tive consciência disso, eu criei uma força muito grande. Uma energia que vinha de dentro para fora. Então, essa energia que muitas vezes eu tenho de levar as coisas mais à frente, de guerrear, de ir mais para cima, ela vem muito daquilo do meu conhecimento para comigo mesmo. Mas eu só consegui atingir esse nível depois que eu fiz muitos treinamentos. Nós, seres humanos, nós brasileiros, nós não somos educados para buscar o nosso conhecimento pessoal. Nós somos educados para sermos ricos. E essa riqueza é uma riqueza somente de abundância material. Não que isso seja ruim. Não é. O problema é que é como uma mesa. Pegue uma mesa e coloque só um pé nela.
o que é que vai acontecer? Ela vai cair. Não sustenta. Não sustenta. Eu preciso do equilíbrio em outras áreas da minha vida. Inclusive, o Clécio até falou sobre isso ontem na live dele. Né? Que eu preciso equilibrar em outras áreas da minha vida para que eu seja um sujeito pleno. E é exatamente isso que a gente busca fazer quando eu estou me alinhando emocionalmente. Então, o seminário ele vem também para fechar um pouco essa lacuna, né? Esse gap que existe aí. Pessoas que são, em determinadas áreas, um sucesso. Tem amigos meus, pessoas que eu conheço proximamente de mim. Poxa, que o cara é a menina ou a pessoa. É fantástica em determinada área. Mas você olha para outra área, ainda precisa ser melhorada. E a pessoa não tem consciência disso. E muitas vezes a gente não pode chegar para falar diretamente porque tem a síndrome do mimimi. Parece que a pessoa não consegue ouvir aquilo de uma maneira diferente, acha que a gente é superior. Não, mas não. A gente quer ajudar muitas vezes. E aí a gente fica de mãos atadas, porque eu não posso, como você falou, mudar a pessoa. Eu abro a porta. Ela passa a porta se ela desejar. Vence o portal e o chamado. E aí quem caminha, cara, é a pessoa. A gente não pode fazer por ela. O que você está dizendo para mim aí agora é que você usa uma estratégia depois que você conheceu a sua missão. Então, o que pode acontecer? Se a pessoa tem muito sucesso em uma área e não tem outra, provavelmente, com toda certeza, agora, toda certeza, ela usa uma estratégia para ter sucesso nessa área. Isso. Se ela modelar essa estratégia para outras áreas, possivelmente ela vai ter resultados similares. E isso acontece também com as nossas emoções. Isso. O nosso lado emocional. Existem estruturas que nos colocam em estados emocionais e nos tiram de estados emocionais. Exato. Algumas pessoas têm consciência delas. Eu posso, do nada, simplesmente ficar triste aqui. Meus ombros podem fechar, posso ficar respirando mais calmo, ou eu posso ficar mais agitado agora. Meus ombros podem abrir, meu corpo pode crescer. Isso são estruturas, estratégias emocionais e que, se você tem consciência delas, você consegue entrar e sair delas em cada momento que é adequado para ela. Então, se eu entendo como é que funciona a minha estrutura emocional, e eu chego em casa triste por algo que aconteceu no meu dia e aquilo ali quase que estragou o meu dia. Se eu não entendo, seguramente eu vou me trancar em um quarto. Eu vou começar a juntar outras coisas tristes que aconteceram, parecidas com aquela, e eu começo a entrar e acessar esse estado emocional de tristeza em específico e vivenciá-la de forma profunda. Não que seja errado, mas na maioria das vezes acontece por coisas rasas. A tristeza ela tem sua importância, mas muitas vezes acontece por coisa rasa. Sim. Então, se eu tenho consciência da estrutura e eu percebo que meu corpo se fecha, minha respiração começa a ficar mais lenta, e eu entendo isso, eu também sei como é que eu faço. Então, ao invés de ficar triste por não ter conseguido aquela meta, eu posso acessar um estado, por exemplo, de raiva, em que eu fico indignado e faço aquilo acontecer. Cara, agora, só por causa disso, eu vou fazer acontecer. Utilize a raiva ao seu favor, não é isso? A seu favor. Então, você perceba que é uma via de mão dupla. A emoção controla também a sua fisiologia, mas o contrário também é verdade. A sua fisiologia interfere radicalmente no seu estado emocional. Então, você entender. Imagina você entender isso e ter o comando disso. Eu escolho a hora que eu entro e que eu saio para determinado objetivo. Então, para aquele objetivo, eu preciso acessar um estado emocional de alegria. Uhum. Então, eu sabendo essa estratégia, eu vou acessar esse estado emocional de alegria. Isso. Não, aqui eu não estou dizendo que você escolhe ou não viver a emoção, não é isso que eu estou dizendo. Perceba que é uma via de mão dupla. Você querendo ou não, as emoções vão acontecer. O que eu estou dizendo é que, além de acontecer sem que você queira, você tem a opção também de querer acessar elas quando você quiser. Isso tudo é adquirido como? Um treinamento, um curso de autoconhecimento. Quando você vive, por exemplo, o seminário 17-18, provavelmente você vai viver, o que é que eu digo provavelmente? Porque vai de cada um. Cada pessoa escolhe o que é que vai vivenciar. Então, provavelmente você vai vivenciar coisas muito profundas. E talvez você não tenha consciência, mas durante todo esse processo você vai viver momentos de tristeza, de alegria, e ali são estados emocionais em que você vai entrar e sair. A diferença é que você não vai fazer de forma consciente. Quem que faz de forma consciente dentro do treinamento? O Robério, nesse caso específico, mas a Vitória. Eles sabem a estrutura de ajudar você nesse momento. Cara, e você pode desenvolver isso com você. Como que eu faço isso? Praticando. Isso. Seminário, treinamentos,
cursos, não tem outro caminho. Prática, prática, prática. Não tem para onde correr. Não Isso. tem. Então, essa seria mais uma dica, né, de como assumir o protagonismo. É que tu me falou, Ivan, me dá uma dica. Então, entender como você pode acessar esses estados emocionais e sair deles, cara, já é um... Cara, só isso aqui já valia a live. Isso. Sabe? Só isso aqui já valia a live. Só essa informação já valeria a live inteira. Só complementando o que o Ivan está falando, quando ele fala de modelagem, ele está falando de uma estrutura da programação neurolinguística que ela se aproveita de modelos de sucesso para você trazer para a sua vida e a partir dali replicar. Então, por exemplo, se você conhece alguém que sabe fazer um bolo excelente, estou pegando um caso pontual, né? E você aprende aquele modelo de fazer o bolo, a receita, a forma como ela faz o bolo, né? Porque muitas vezes não é só a receita, tem um detalhe, um segredo, uma pitada de alguma coisa, né? Que a gente, se souber da onde vem, como vem, aquilo torna o bolo gostoso, é o toque especial, né? Cara, para fazer bolo tem estado emocional. Eu digo isso que minha mãe é boleira, né? E eu já comi bolos que ela fez, em que ela diz assim, quando o bolo não sai bom, ela diz assim, eu não estava bem. Ela não tem consciência do que é, mas eu sabia que ela quer dizer para mim o meu estado emocional não é o que eu uso quando eu vou fazer com excelência. Então, por isso que não saiu assim. Né? Eu tenho um estado emocional que me faz fazer as coisas com excelência. Né? Então, perceba, eu quis abrir, até desculpa te interromper, porque uma coisa simples, como você falou, mas o emocional ainda assim está envolvido. Não importa para onde você olhe, não importa para onde você olhe, você vai estar ligado. Cara, faz parte do seu ser, você tem dois hemisférios aqui. E um deles é esse, você não pode correr disso. Sabe? Não tem como você correr disso. A nossa base, né, cara, assim, porque assim, quando a gente imaginou para criar o seminário de inteligência emocional, a gente pensou em qual produto da nossa grade a gente poderia oferecer de uma maneira que realmente pudesse contribuir com as pessoas nesse momento. Então, a gente teria vários outros treinamentos. Mas quando a gente parou para pensar de que realmente o que é que eu preciso e que está na base de qualquer ser humano, são as emoções. Então, não tem, tipo assim, se você quer ser um bom pai, você tem que ter, ou mãe, você tem que ter um equilíbrio emocional. Um marido, um equilíbrio emocional. Um filho, um equilíbrio emocional. E muitas vezes nós temos alguns distúrbios emocionais que nós não temos consciência disso. E tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu passo a ter esta consciência, eu consigo realmente assumir o controle da minha vida. Ou seja, isso. Eu consigo realmente entender por que é que eu funciono daquela maneira. Eu consigo entender quais são os gatilhos que elicia determinados comportamentos na minha vida. Então, por exemplo, tem coisas hoje que eu convivo com a minha esposa, eu sei que eu não posso falar com ela porque isso elicia determinados comportamentos nela. E eu, como um bom marido que sou, eu gosto de preservar o bem-estar dela. Então, quando eu entendo isso, quando eu consigo entender as pessoas pela visão delas, eu consigo conviver de uma maneira melhor na minha vida. Porque, afinal de contas, cara, para que serve a gente evoluir? Não é para nós. Isso. A melhor versão, quem aproveita a minha melhor versão não sou eu. Eu posso até me aproveitar, mas quem aproveita mais são as pessoas que estão ao meu Estão à sua volta. Perfeito. Minha esposa, o meu filho que está vindo, ou minha filha, ainda não sabemos, minha mãe, meu irmão, as minhas equipes, as pessoas que convivem comigo. Então, assim, ser melhor, me tornar uma pessoa melhor, certo? É uma questão de eu cuidar das pessoas que eu amo. Se você ama as pessoas que você convive, então se torne uma pessoa melhor por causa delas também. Por causa de você, mas por causa delas também. Porque elas vão aproveitar a sua melhor versão. Então... É a transmissão, né? Para quem mais? Além de você, para quem mais é importante? Exatamente, que vai além da missão, né? A transmissão, ela vai além daquilo que eu vim a fazer aqui. Já é um legado. Qual é o seu legado, né? Quando você for embora daqui, qual é o legado que você vai ficar? Porque todo mundo que está aqui um dia vai morrer.
E quando morrer, como que você quer ser lembrado? O que é que você vai deixar no mundo que vai se eternizar? Porque é até intrigante levantar esse assunto aqui, porque eu venho, quando meu pai morreu, eu fiquei pensando assim, rapaz, quantos dias as pessoas vão ficar falando do meu pai? E isso, para mim, era um assunto que, de fato, era muito importante. Tá entendendo? Porque, assim, eu não aceitava as pessoas não lembrar do meu pai. Tá entendendo? Então, assim, poxa, meu pai fez tanta coisa boa para as pessoas. Ele tinha os erros dele, mas ele fez tanta coisa boa para as pessoas. Em quanto tempo não vão mais lembrar dele? E isso, até hoje, eu me pergunto, não mais em relação ao meu pai, mas em relação às pessoas. E eu fico, às vezes, me perguntando, rapaz, no dia que eu morrer, quanto tempo as pessoas vão lembrar de mim? Será que é uma semana? Será que é um mês? Será que é um ano? Qual é o legado que eu quero deixar para essas pessoas? E isso, cara, é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Perfeito. É você isso. querer ser o melhor para que você possa fazer um mundo melhor. Não é por egoísmo, não é por ego, não é por autoestima. É porque você quer realmente fazer algo que deixe um legado no mundo. Entendeu? Qual a minha responsabilidade nesse processo de transformação? Né? Qual que é a minha responsabilidade? Eu vim aqui por um propósito. Né? Qual que é a minha responsabilidade? Cumprir esse propósito. Então, é o mínimo que nós podemos fazer, é honrar a vida que nós recebemos. Eu vi alguém comentando aqui se colocou alguma coisa, elaborou uma pergunta e no final ela perguntou assim, é preciso perder para ganhar? Cara, eu não sei se a palavra seria perder. Eu prefiro usar o seguinte, é preciso se livrar para ganhar. Porque se algo é ruim para mim, eu não perdi, eu me livrei. Então, eu tenho a sensação que quando eu falo que eu perdi, é porque era algo que eu queria estar. Queria ter. Então, que eu queria ter, que eu queria estar. Então, se isso passou, então eu não perdi, eu me livrei. Né? Eu deixei, perceba, nossa vida é como se fosse um copo. Se ele estiver sempre cheio, não cabe mais. Então, é aquilo que eu falei, existe um filtro natural das coisas. As pessoas, as coisas, entenda, as coisas não acontecem com você. As coisas acontecem para você. Não é com você, sabe? Que as coisas acontecem... Aquilo aconteceu comigo e aí, cara, não é com você, é para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes você diz assim, se fosse hoje, eu teria feito diferente. Mas você sabe por que você diz isso? Porque você viveu aquilo lá. Isso. Senão você estaria passando hoje. Exato. Então não é com você, é para você. Então eu tenho uma sensação que eu não perco, eu me livro, sabe? E agradeço por aquilo ali. Eu agradeço quando chega e agradeço quando vai. Né? Cada um tem um propósito. Então, assim como a nossa vida, a gente nasce, cumpre a nossa missão de vida, o nosso propósito e vai. E assim são com as coisas, né? As coisas vêm, cumprem a missão delas e vão embora. Então eu tenho a sensação que eu não perco. Né? Se for algo negativo, eu me livro. E agradeço. Agradeço por ter passado. A gente aprende. Eu gosto de pensar sobre esse tema específico, né? Sobre ciclos. Ciclos que se transformam mesmo, entendeu? Na nossa vida, cara, se a gente for parar para pensar, são coisas que perdem realmente a importância. Eu me torno outra pessoa mesmo, gente. Tipo assim, eu não sou o mesmo Roberto de há um mês atrás, do ano passado, no meio da pandemia. Cara, eu não sou de ontem. Exato. Ontem aconteceu algo que me ensinou que provavelmente, quando for acontecer, não vai se repetir. Porque eu sei porque aquilo aconteceu. Aconteceu para mim, não foi comigo. Foi para mim. Então eu aprendi com aquilo ali e não vai se repetir porque eu aprendi com aquilo. Exato. É isso que você está falando, é importante você saber. Né? Eu vejo pessoas, sabe que eu vi fulano, tem um ano que eu vi fulano, fui falar com ele, estava tão estranho. Cara, você não é a mesma pessoa. Talvez a maior mudança tenha sido nem no outro que você sentiu. É que você está enxergando de maneira diferente agora. Isso. É a Mutase. Se você assistiu a nossa live de inauguração, a gente fala exatamente da marca Mutase. Ela representa toda essa transformação que ocorre ao longo dos ciclos da nossa vida. E esse ciclo da nossa vida, ele vai ocorrendo, ele se fecha e imediatamente abre-se outro. E nessa transição de se fechar e se abrir outro, algumas coisas se vão. E elas se vão não é porque eu perdi,
Não é porque eu me livrei, é porque elas tinham que ir, porque elas não me pertenciam. Elas foram Cumpriu o que tinha que cumprir. isso, elas vão seguir o curso natural delas e eu vou seguir o meu. E tá tudo certo. Lá na frente, pode-se até ser que esses ciclos voltem a se encontrar. Entendeu? Então, assim, a mutase que ela ocorre em mim e ela ocorre em você, é isso. É essa concatenação, é esse movimento, né? Se você for buscar no dicionário o conceito da palavra evolução, você vai entender que a evolução ela só acontece em movimento. Evolução não se acontece em algo parado. E a nossa vida, os nossos ciclos, eles estão sempre acontecendo, se transformando, se unindo, se repartindo, se transmutando. E isso é que faz você evoluir. O que faz eu e você não ser igual ao que é ontem é porque nós não estamos parados. Nós estamos Perfeito. nós estamos entendendo. E é isso que a dinâmica da vida é essa. A coisa bacana da vida é que todo dia nós temos a capacidade de nos tornarmos uma pessoa melhor. E para isso basta eu tomar uma decisão. E a decisão que talvez você tenha que tomar agora é: eu vou fazer esse seminário de inteligência emocional. Aí já aproveitei o gancho. Não, mas isso é uma verdade. Sabe, eu vejo, eu acho que, Roberto, tudo acontece no momento certo, né? Então, nós não estamos em um momento comum, estamos em um momento atípico, né? E que nós sabemos que tem pessoas, cara, se você está na sua mão, a informação está na sua mão. Pesquisa quantas pessoas aumentaram o nível de ansiedade, síndrome de ansiedade, né? Depressão, o número de pessoas que perderam pessoas e não estão sabendo lidar com isso. Exato. Então não estou dizendo aqui que é preciso que as pessoas, que existe uma crença de que é preciso sofrer para poder eu aprender. Por que eu digo isso? Porque durante muito tempo, dentro dos treinamentos, a gente ia convidar as pessoas e era assim, cara, quando eu precisar eu vou. E você não precisa se sentir ruim para se sentir melhor lá na frente. E isso não é uma máxima verdadeira. Isso é falso, isso é falso. Então tem pessoas aí que estão precisando, cara, disso. Isso. Sabe, o que você está dizendo para as pessoas e que eu estou afirmando é que você vai viver com sua família uma experiência de um final de semana inteiro imerso somente em vocês, sabe? E eu não estou dizendo que eu estou falando de uma área, né? Estou falando de uma área, né? Pouco. O que eu estou falando, o que nós estamos falando aqui do seminário não é 5% do que vai acontecer. Isso. Né? São coisas que não se explica, que só se vivenciam. Então, isso é importante e eu sou muito grato em estar nesse momento agora com a Mutase. Esse foi um dos critérios que me levaram à Mutase. Eu precisava chegar em lugares em que eu não estava chegando. A sensação que eu tinha, de verdade mesmo, eu estou falando minha pessoa, é que eu não estava cumprindo com o que eu vim para essa terra para cumprir. Eu me sentia preso, poldado, impotente. Pessoas precisavam, por exemplo, de uma live como essa, eu vi aqui, inclusive é um primo meu que mora fora do estado, trabalha fora, que diz assim, cara, eu só precisava ouvir isso. Estou vivendo isso hoje no meu trabalho. E que eu não estava conseguindo chegar nessas pessoas. Sabe? Então, dá para a gente entender e você trazer isso e apresentar. Foi um dos critérios que me arrebataram, se é que eu posso falar assim. E eu te disse isso. Uma das coisas que me fez muito forte chegar na Mutase era eu entender que a Mutase não era só um CNPJ. Isso. A Mutase era eu entender que existe uma pessoa cuidando de pessoas. Então, toda vez que eu me refiro ao termo Mutase, eu não me refiro a uma empresa. Eu falo Mutase e vem um ser humano na minha cabeça. E, cara, não tem como. Você sempre vai ver ser humano cuidando, tomando conta de qualquer outra coisa, cuidando de qualquer outro animal, outro bicho, mas você não vai ver animal tomando conta do humano. Então, só o humano pode tomar conta de humano. Sabe? Robô não dá para tomar conta de humano. Então, esse é o grande plus da Mutase. A Mutase me mostrou que existe um ser humano cuidando de seres humanos. E, cara, tá lá na minha escala de valores, de princípios, então não tinha como. É chamado. Eu abri o portal, fez o chamado, cara, e eu passei. Tô aqui. Estão perguntando, o seminário vivencial é como um treinamento? Perfeito. Cara, imagine você viver um treinamento, né, imersivo na sua casa. É o que nós teremos no seminário. Imagine no conforto e na segurança da sua casa, né? Você vai ter em tempo real, né? Não. Eu sei que às vezes, eu quero abrir esse parênteses aqui porque eu passei por isso. Eu duvidava, Roberto, de verdade, do online. Eu ficava preocupado se eu ia sentir emoção.
se eu ia conseguir me entregar. Se eu ia conseguir ficar tanto tempo focado em algo, sei lá, numa tela, cara, eu não sei. E eu precisei vivenciar, experimentar para entender. Né? Então, com propriedade, eu te afirmo, é possível viver a emoção como se fosse em um presencial através do online, cara. Exato. Porque entenda, não é o Robério que vai fazer. É você. Não É é, o seu não grau são de as mesas, não permissividade. são as cadeiras. O treinamento, ele não é, o que faz o treinamento acontecer não é a cadeira, Isso. não Não é um é salão, o não é um salão, o hotel, não é chão, as isso. paredes. Não é isso. É o processo cognitivo. Então, assim, a partir do momento que a condução ela ocorre e você se permite que ela ocorra, as coisas vão acontecer, né? Da maneira estruturada, científica, como a gente sempre buscou fazer, você vai atingir o resultado que você deseja. Para isso, é óbvio, você vai ter que seguir algumas diretrizes que a gente vai falar, mas nada de anormal, talvez um fonezinho de ouvido, entendeu? Sentar de uma maneira confortável, ficar sentado. Então, são coisas simples que qualquer pessoa pode fazer e vai estar ao alcance, pode ter certeza, em termos de qualidade, da entrega do que vai ser o seminário, eu tenho certeza absoluta de quanto ele vai transformar a vida das pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. As pessoas completamente destruídas emocionalmente, ansiosas, pessoas vivendo o futuro, elas inundaram o presente delas de futuro e a gente precisa alinhar esses comportamentos e essas emoções para que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Porque as coisas vão passar, mas elas não vão voltar mais ao normal. Então eu preciso me readequar, até mesmo emocionalmente, para que eu consiga viver esse novo mundo. O que as pessoas estão chamando de um novo normal. E como é que estão as suas emoções nesse âmbito? Como é que você está se vendo daqui a 6 meses, 7 meses, quando tudo isso passar? Será que como que você vai estar nos seus relacionamentos, naquela sua relação com a sua autoestima? Será que isso está alinhado? Então, dentro do seminário, que vai ser online, a gente vai trabalhar todas essas questões. Ter um alinhamento de níveis neurológicos para que você possa ter uma nova forma de enxergar e viver essa nova fase da sua vida. Porque para todos nós será uma nova fase. Não se iludam de quando tudo passar, as coisas vão voltar ao normal. Não é assim que funciona. O novo já chegou e nós precisamos nos adequar a esse novo. Não é isso, Ivan? E isso é importante, porque, por exemplo, não só eu como você, mas todos que estão aqui nessa live, nós teremos uma missão ainda maior pós tudo isso. Né? E eu coloco isso, Ivan, mas eu não sou head trainer, eu não dou treinamento. Cara, mas se você compartilhar o que você sabe, é que eu não sei compartilhar, então direciona a pessoa para o lugar onde resolveu para você. Olha, eu resolvi lá. E se você sabe, ensina para as pessoas. Sabe? E esse é vai ser o nosso diferencial. Vai ser o que a gente precisa, que a gente merece fazer pós tudo isso acontecer. Sabe? Eu conto com cada um de vocês que estão aqui, de verdade. E aí vamos responder a nossa última pergunta aqui, que já estamos até estourando um tempo. Ter inteligência emocional é ter liberdade emocional? Cara, ter inteligência emocional é ter liberdade da vida, cara. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso com propriedade. Veja, me deu um exemplo de um bolo. Fazer um bolo é importante ter inteligência emocional. Sabe? Conversar com o filho é importante ter inteligência emocional. Saber ganhar, gerir, multiplicar o seu dinheiro tem que ter inteligência emocional. Não importa para onde você caminhe, faz parte do seu ser. Você tem um hemisfério que é responsável pelo seu emocional. Ponto. Ponto. Acabou. Então, ter inteligência emocional é ter liberdade. Ponto. É você ter essa liberdade. Eu vou só complementar o que o Ivan está falando. Se você quiser entender até melhor isso, tem uma live aqui na Mutase Oficial, que é da doutora Lu, que ela é psiquiatra, que ela é da nossa equipe, e ela fala... Live top, por sinal. Essa live é fantástica, inclusive você que não assistiu, quando acabar isso aqui, pode assistir, ela está aí no feed da Mutase. E ela falou o seguinte, olha, para viver a vida, a inteligência que você precisa não é a intelectual, é a inteligência emocional. E ela discorre sobre esse assunto de uma maneira ímpar, e ela explica até lá por que é que isso é tão fundamental.
Então, ter inteligência emocional, ela vai um pouco além do que você ter uma liberdade emocional. Ela te dá uma liberdade de comportamentos, te dá uma liberdade de relacionamentos, ela faz com que você consiga atingir os resultados profissionais da sua vida de uma maneira mais leve e você vai ter uma vida mais leve. Então, corroborando com o que o Ivan falou, ter inteligência emocional é ter uma liberdade realmente da sua vida como um todo, tá? Então, Ivan, obrigado, cara, pela Eu que agradeço. sua disponibilidade. Deu um show nessa live de conhecimento. A Mutase está muito bem representada em Sergipe, em todo esse estado maravilhoso. E eu queria que você mandasse um recado final, né? Falasse alguma coisa para as pessoas que estão aqui. Cara, eu começo agradecendo pela oportunidade, né? E é sempre uma honra, né? Saiba que eu estou sempre à disposição para aprendermos juntos. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: eu comecei falando isso e quero concluir falando isso. Perceba que você não fracassa, você desiste das coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você não desistir, se você entendeu o que nós conversamos, você tem esse poder de fazer reajuste na sua rota, você não fracassa mais. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, sabe? Cara, dói, se despir dói. Mostrar as feridas dói. Eu sei que dói, eu não quero romantizar o autoconhecimento. Uhum. Só que dói muito mais a vida que você tem levado, cara. Para pensar, sabe o que é, Ivan? Que eu não quero pagar o preço, mas você já paga, cara. Inclusive muito mais alto do que o que você pagaria se fizesse o que tem que ser feito, sabe? Então, faça o que tem que ser feito, cara. Faça o que tem que ser feito. Essa live em específico é um momento em que falar é prata, ouvir é ouro. Então, quem ouviu aqui foi o momento de ouvir ouro. Sabe? Todos os dias eu tenho um intervalo em que falar é prata e ouvir é ouro. E eu quero ouvir, sabe? Então, esse é o momento. Se escute mais. Tem pessoas que não, tanto ouvir os outros, não conseguem nem se ouvir. Sabe? E esse é o caminho, cara. Só tem um lar que você pode tomar conta. Só tem um. Você nasceu nele e não tem o poder de mudar o outro. Sinto lhe informar se eu lhe machuquei com essa informação. Mas você não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Isso é uma síndrome de Deus que algumas pessoas acreditam que tem. Sabe? Então, o cara foca no que você tem controle, no que está na sua mão, no que você pode fazer. Aqui a magia acontece. Haja massivamente no que você tem controle. E no final a conta fecha. Acredite, no final a conta fecha. É isso aí. Então, gente, obrigado, Ivan, mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, gente. Se a gente falou alguma coisa aqui que faz sentido para você, tá? E você quiser saber mais sobre o seminário de inteligência emocional que vai acontecer dias 17 e 18 de abril, daqui a praticamente 2 semanas, conversa com as pessoas da equipe, manda um direct aqui para nosso Mutase Oficial, pode conversar com o Ivan, pode conversar com qualquer outra pessoa da equipe, que vai ser um prazer conversar com você, te explicar melhor o que é esse seminário e quem sabe você possa estar junto com a gente. Se você não entendeu, quer saber mais de alguma coisa, sem compromisso nenhum. Estou à disposição. Isso, pode conversar. Estou à disposição. Cara, eu quero abrir só um parênteses aqui, só para lembrar que tem a questão do HMI. Né? Que você fala um pouquinho para as pessoas sobre o HMI. Rapidão, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas algumas pessoas talvez aqui não tenham tido acesso ao HMI. O que significa o HMI? O HMI ele é uma ferramenta de perfil comportamental. Nessa ferramenta, você tem a possibilidade de descobrir algumas áreas da sua vida que você vai um pouco mais além. Por exemplo, dentro da minha devolutiva, foram cerca de 25 a 30 páginas, depende do seu perfil. Você responde algumas perguntas e ele através daquele questionário, digamos assim, ele vai te mapear. Então, vai saber se você é uma pessoa mais introvertida, extrovertido, quais são as áreas que você precisa desenvolver, quais são os pontos da sua vida que você precisa melhorar, quais são os seus pontos fortes, a qualidade que você tem. É uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. E para você ter ideia, dentro da Mutase, só essa ferramenta é R$ 207. Só ela. Se você fosse comprar só ela seria esse valor. Agora, e nós estamos dando de bônus, eu acredito que até mais tardar quinta-feira, sexta-feira,
ainda tem a possibilidade de você adquirir esse bônus. Após essa data, você pode até adquirir o seminário, mas vai perder o bônus, tá? Então, se você tem um interesse, de fato, em saber o que é mais dessa ferramenta, em se aprofundar mais no seminário, saber o que é que ele vai trabalhar, como que vai ser trabalhado, qual é a carga horária, como é que é o processo, manda um direct pra gente, ou manda um direct pro Ivan, pra Procura a equipe da sua região ou a Mutase Oficial. Exato. Todos estarão dispostos a contribuir. Isso, a gente direciona vocês para a região correta, para a equipe correta, tá bom? Eu só posso dizer uma coisa, faça, porque eu tenho certeza da entrega e da transformação que vai ocorrer. E eu estou tendo um desafio aqui. Você pode fazer a inscrição e se você não gostar do treinamento, no domingo, quando ele acabar, basta você me mandar uma mensagem e eu devolvo o seu dinheiro imediatamente. Eu não vou nem perguntar por quê. A gente já manda o Pix na hora da devolução. Só se você fizer o treinamento, se você se entregar, fizer o seminário e não gostar, a gente devolve o seu dinheiro imediatamente. E eu faço isso porque eu tenho certeza do que nós vamos fazer. Tá bom? Tu só faz isso porque você garante o que é que você vai entregar. Exatamente. A gente só faz isso com o que a gente garante. Isso. Então, eu fico à disposição também para você que tenha dúvidas. Tá? Pode me chamar no WhatsApp, no direct, que nós vamos contribuir. Né? Como o Roberto disse, não precisa ter nenhum tipo de garantia, você não é obrigado a nada, mas tira suas dúvidas. E anota, um dia tudo que você está fazendo hoje vai fazer sentido. Tudo. Traz isso para sua vida que vai ser top. Robertão, gratidão por tudo. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Vocês são incríveis. É bom saber que a gente pode contar com mais pessoas nessa jornada. Isso, vocês fazem a diferença. Vocês também. Um abraço, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.